Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus o ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam, e indo até ele, tentavam impedi-lo o que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando, clamando sobre nós o Espírito Santo. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder, com o teu poder. Erga seus braços, canta, te adorarei, te adorarei. Adore o Senhor, o louvor, Ele está no meio de nós. Pois tu és, Senhor, o meu tudo, me prostrarei a Solta ti, a voz. te adorarei, renderei o louvor. Pois tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. E diga bem forte assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço, sopra sobre a minha vida nesta noite, sopra sobre a minha vida nesta noite, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra e da Eucaristia, concede a graça da vida nova. Diga para quem está do seu lado aí: meu irmão, minha irmã, o Senhor, pelo poder do Espírito, quer te conceder vida nova nesta noite. Você está preparado? Pergunta para ele, pergunta para ela. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, cantando: sopra, sopra sobre mim, Senhor, força. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que quero ouvir a sua voz, solta a voz, canta. Em meu ser, em meu ser. Pegue os braços, vem. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder, te adorar.
prostrarei a ti, te adorarei, renderei o louvor, pois tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, Ele que é a nossa razão de viver. Amados irmãos, amadas irmãs, neste último dia do mês de agosto, o Senhor nos oferece, através da liturgia da palavra, um belíssimo evangelho. Um evangelho que quer nos levar a uma experiência de intercessão e também de cura. Diga comigo essas duas palavras: intercessão e cura. Nós vemos no evangelho que Jesus sai da sinagoga, o lugar do estudo, o lugar da adoração a Deus, e vai à casa de Simão Pedro. E quando ele chega na casa de Simão Pedro, ele encontra a sogra de Simão prostrada numa cama. Ele encontra a sogra de Simão Pedro gravemente enferma. Eu quero dizer para você, à luz desta palavra, assim como Jesus visitou a casa de Simão Pedro, Ele quer nesta noite visitar o seu coração e a sua casa. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diga para o seu irmão: abre a porta do seu coração para Jesus. Abre a porta da sua casa. Porque se Ele chegar na sua casa, no seu coração, e encontrar a porta fechada, Ele não vai entrar. Mas se Ele encontrar a porta aberta, Ele vai entrar no seu coração e na sua família e vai realizar uma grande transformação. Amém, irmãos? Ele vai realizar uma grande transformação. Mas depende de nós abrirmos a porta. Como está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta, diz o Senhor, e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Pois bem, Jesus então vai à casa de Simão. E lá ele encontra a sogra de Simão gravemente enferma, com uma febre alta. E a palavra nos diz que pediram a Jesus em favor daquela mulher. Aí está a intercessão. Aquela mulher que estava enferma não tinha nem forças para orar naquele momento. Ela estava prostrada, ela estava cansada, desanimada, sem força, sem coragem, sem ânimo, sem disposição, até mesmo para rezar. Mas as pessoas que estavam ao redor dela intercederam por ela. O que é então a intercessão? Intercessão é colocar-se entre Deus e uma pessoa. É colocar-se entre Deus e uma situação concreta, entre Deus e um lugar. E hoje eu sinto, à luz desta palavra, que Deus quer levantar em nosso meio grandes intercessores no poder do Espírito. Amém, irmãos? Se você toma posse, pode aplaudir o Senhor por isso.
Erga sua mão direita e diga assim comigo: Senhor Jesus, pode contar comigo. Eu quero ser um intercessor da minha família, daqueles que estão distantes de Deus, daqueles que estão enfermos, no corpo e na alma. Amém. É isso. Precisamos ser intercessores. E veja, o intercessor, ele deve sempre se lembrar que a batalha é espiritual. A batalha que nós travamos no nosso dia a dia, a batalha que as obras de Deus travam, que aqueles que querem fazer a vontade de Deus travam no seu dia a dia, não é de maneira alguma uma batalha carnal. A nossa luta é espiritual. Está lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6. A nossa luta, irmãos, vai dizer o apóstolo, não é contra os homens de carne e de sangue, não é contra homens de carne e de sangue, mas é contra os espíritos do mal que estão espalhados nos ares. Se a nossa batalha, então, enquanto intercessores, é espiritual, as nossas armas precisam ser espirituais. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, as nossas armas precisam ser espirituais. E uma grande arma que nós temos na intercessão, e de maneira especial, dentro da nossa espiritualidade carismática, é a oração em línguas. Quando nós oramos em línguas, nós estamos realizando um ato profético de intercessão. Quando eu rezo em línguas pela minha família, estou intercedendo por ela. Quando eu rezo em línguas, no poder do Espírito, por uma pessoa gravemente enferma, eu estou intercedendo por aquela pessoa. A oração em línguas, vai dizer o Monsenhor Jonas Abib, em um dos seus livros, pai fundador da comunidade Canção Nova, vai dizer assim ele: a oração em línguas não é um brinquedo para crianças, mas é uma arma para guerreiros. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor por isso. Então, como guerreiros que somos, como combatentes na oração que somos, precisamos deste dom, que é o menor dos dons, porém, ele é a porta de entrada para todos os outros dons carismáticos. Porque quando nós oramos em línguas, vem também ao nosso coração a palavra de ciência. O que é uma palavra de ciência? Conhecer através de Deus. Vem também ao nosso coração uma palavra de sabedoria, que é como agir diante de determinadas situações. Quando oramos em línguas, vem ao nosso coração também palavras de cura, acontecem milagres, palavras proféticas. Então eu quero dizer para você, você que quer ser um intercessor, ore mais em línguas. Mas não apenas ore em línguas nos momentos que nós já temos de assembleia, não apenas dentro da igreja. Você pode orar em línguas quando você acorda, no momento em que você está lá na sua oração pessoal, no seu momento de adoração. Você pode orar em línguas até mesmo em meio aos trabalhos do cotidiano. Porque quando você ora em línguas, não é nem mesmo você que ora, é o Espírito
Espírito de Deus que ora em você em favor de uma situação. Então, eu digo, uma das grandes armas espirituais que nós temos para a intercessão é a oração em línguas. A oração em línguas, ela nos tira de uma dimensão material e nos lança no sobrenatural. Eu desejo que você saia desta Eucaristia com um verdadeiro desejo de orar mais em línguas. E você vai perceber que quanto mais você ora, mais você vai querer rezar. E mais a sua alma vai sendo fortalecida pelo Senhor. E as suas feridas vão sendo curadas. E as suas intenções atendidas pelo Senhor. Amém, irmãos? Põe a mão na pessoa que está do seu lado agora. Antes de passarmos para o segundo passo desta pregação, vamos usar um pouco deste dom, do dom da oração em línguas. A primeira manifestação deste dom aconteceu no cenáculo de Pentecostes. Lá, os apóstolos reunidos em oração, oraram no Espírito com Maria Santíssima. Agora então nós nos unimos a Nossa Senhora e oramos uns pelos outros no poder do Espírito. Vai orando no Espírito sobre este irmão. Se você já conhece ele, você até mesmo pode rezar pensando em situações concretas que ele está vivendo. Mas se você não conhece ele, o Espírito Santo, que sonda os corações, conhece este irmão. E a sua oração em línguas vai trazer grandes benefícios espirituais para este irmão. Você está realizando um ato profético de intercessão. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, com toda a sua força. Talvez este irmão tenha chegado aqui abatido, deprimido, pensando em desistir de tudo, de todos. Talvez ele chegou aqui com uma febre espiritual. A febre do pecado, a febre dos vícios, a febre do medo, dos traumas, dos complexos. A sua oração pode levar a este irmão a uma profunda experiência de cura e libertação. Amém, aleluia. E você pode se valer desta oração em línguas naqueles momentos mais difíceis, que você nem sabe o que dizer para Deus. Você está tão cansado, tão desanimado, nem sabe o que dizer e nem como começar a oração. Deixe o Espírito orar em você. E os milagres, com certeza, os milagres acontecerão para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos glorificar o Senhor, vamos aplaudi-lo. O intercessor, preste atenção, ele é mais do que um rezador. Ele é alguém profundamente orante. Qual é a diferença, padre? Sim, existe uma diferença fundamental entre o rezador e o orante. Deus não quer apenas pessoas rezadoras, Ele quer pessoas orantes. E qual é a diferença? O rezador é aquele que está mais preocupado com a quantidade de orações que ele faz. O rezador está preocupado com a quantidade de terços, de novenas, de orações que ele faz ao longo do dia.
O orante não. O orante é aquele que faz da sua oração um modo de vida. É aquele que reza ao ritmo da vida e vive ao ritmo da oração. Santo Agostinho vai dizer: vive bem aquele que reza bem. A qualidade da nossa vida depende da qualidade da nossa oração. A qualidade da vida da sua família depende da sua intercessão. Então não queira apenas ser um rezador, mas seja realmente uma pessoa orante. Uma pessoa que faz da oração o seu oxigênio, sua força e alimento diário. Amém, irmãos? Um segundo ponto eu gostaria de destacar no evangelho de hoje, além da intercessão. A palavra vai nos dizer no versículo 39, que diante da intercessão daqueles irmãos, Jesus se inclinou sobre a sogra de Simão Pedro. Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. E imediatamente a sogra de Simão Pedro se levantou e começou a servi-los. Jesus tocou a sogra de Simão Pedro e ela ficou completamente curada. Tome posse desta palavra hoje para você. Jesus também quer te tocar. Quer tocar as suas enfermidades, no corpo e na alma. E Jesus nos toca através de alguns remédios espirituais. Você precisa destes remédios espirituais, sim ou não? Põe a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor, eu preciso dos remédios espirituais. De maneira especial, eu trago para você 4 remédios espirituais. Primeiro grande remédio espiritual para a cura física e espiritual é a Eucaristia. Santa Missa, comunhão e adoração. O tripé da vida eucarística. São Pedro Julião e Mar, grande apóstolo da Eucaristia, dizia: na Eucaristia encontramos todas as coisas, diz ele, a ciência, a sabedoria, os milagres, sim, até os milagres. O milagre que você veio buscar, o milagre que você tanto precisa neste momento, está no milagre da Eucaristia. Porque no milagre da Eucaristia, todos os milagres são possíveis. Amém? Este é o primeiro remédio espiritual. O segundo remédio se chama confissão. Jesus nos toca também pela confissão. Há quanto tempo você não faz uma boa confissão? Ah, padre, eu tenho medo de me confessar. Não precisa ter medo. Porque quando você se aproxima de um sacerdote, seja ele quem for, você se aproxima do próprio Jesus. E creia, cada confissão é uma experiência de cura. Cada confissão é um novo Pentecoste sobre a sua alma. Quando o padre reza aquela fórmula de absolvição, ele diz assim: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados.
então em cada confissão acontece um novo Pentecostes, um derramamento poderoso do Santo Espírito sobre a nossa alma. E a confissão, ela traz benefícios para a nossa alma e até mesmo para o nosso corpo, até mesmo para a nossa saúde física. O terceiro remédio espiritual, através do qual Jesus nos toca, é a palavra santa do nosso Deus. É a palavra de Deus. É preciso ler mais a Bíblia. Amanhã nós começamos na igreja o mês da Bíblia. O mês de setembro é consagrado à leitura da Sagrada Escritura, a reflexão sobre a palavra de Deus. Então hoje, nesta Eucaristia, já faça o propósito no seu coração de ler a palavra de Deus todos os dias do mês de setembro, de dedicar pelo menos 10 minutos do seu dia para fazer um bom estudo bíblico, para fazer a sua lexo divino, o seu diário espiritual com a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos passos, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é mais do que um livro, é uma pessoa. A palavra de Deus, queridos irmãos, não é um livro qualquer ou um livro de autoajuda. A palavra de Deus é por excelência o livro da ajuda do alto, porque quando nós lemos a palavra, Deus nos socorre, nos ajuda e nos levanta. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Então faça no seu coração este compromisso de ler diariamente a palavra de Deus. E por fim, o último remédio para o nosso corpo e para a nossa alma é a oração. A nossa oração pessoal. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto para você, como está a sua vida de oração? Como você tem rezado? Se você quer a cura, a libertação, o milagre, você precisa tomar consciência da necessidade da vida de oração. E não rezar apenas quando você está necessitado de uma graça, mas rezar sempre. Porque a ordem de Deus é esta: orai sem cessar. E na nossa espiritualidade, aqui na Canção Nova, nós sempre repetimos isto: tudo pode ser mudado pela força da oração. Erga seus braços, vamos dizer juntos: tudo pode ser mudado pela força da oração. Pode ser mais forte para terminar: tudo pode ser mudado pela força da oração. Diga para quem está do seu lado isto: tudo pode ser mudado pela força da oração. Vamos aplaudir o nosso Deus com toda a força. CançãoNovaPlay.com. Assine já.